Olá, estudantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade 1, sobre o primeiro tópico, e ele é uma síntese, aqui nós vamos trabalhar uma síntese dos conceitos mais importantes desse primeiro tópico, que é sobre comunicação, teoria e prática. Para isso, eu vou compartilhar com vocês o slide, que também estará no Moodle, para vocês acessarem. Bom, apesar de estar o título aqui, Língua Portuguesa 1, né, como eu disse, o conteúdo ele vai ser compartilhado não só com a turma de Língua Portuguesa 1, mas também Língua Portuguesa 2, porque se faz necessário esse primeiro conteúdo introdutório para o conteúdo a seguir dos próximos componentes, tudo bem? Então, o tópico 1 é comunicação, teorias e práticas. Nós vamos falar um pouco sobre teoria da comunicação, linguagem verbal, não verbal e mista, ruídos na comunicação e funções da linguagem. Todo esse material se encontra na nossa apostila, que está no Moodle, e também no livro Comunicação e Expressão, que é o livro eletrônico que está lá na biblioteca do Moodle. Então, a gente inicia falando sobre comunicação. O que é comunicação? Comunicação é um processo que envolve uma intenção de falar algo, a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, por meio de signos e regras pré-estabelecidas, bem como uma função que esse processo vai ter. Aqui no desenho, você pode ver um emissor, um receptor. O emissor está falando uma mensagem, o receptor está ouvindo esta mensagem. Então, isso é um processo de comunicação, é um processo básico de comunicação. Há 3 pilares para um processo de comunicação. A intenção, que é o motivo da comunicação, o motivo desse processo é ensinar, relatar, informar, emocionar, fofocar, não importa, mas há uma intenção. Todo processo de comunicação tem uma intenção. O segundo pilar são os elementos da comunicação. Para a comunicação acontecer, nós precisamos de 6 elementos, que são essenciais para esse processo. O emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. Né? Na apostila, eu deixo bem esmiuçado, bem explicado o significado de cada um dos elementos. E, por fim, a função. Qual a função a minha comunicação vai assumir? Né? A função está ligada, de uma certa forma, com a intenção, bem como o foco que eu daria a alguns dos elementos da comunicação. Então, dependendo da minha intenção, eu vou focar em um dos elementos da comunicação. Focando em um dos elementos da comunicação, eu consigo atingir a minha função, que também são funções aí variadas, que a gente vai ver. Os 6 elementos da comunicação. Então, para acontecer uma comunicação, seja ela qual for, nós precisamos destes elementos. A presença desses elementos é importante. Emissor. Emissor, o próprio nome diz, né, o que emite a mensagem. É o escritor, o locutor, o falante, o intérprete, o gesticulador. Nem sempre o emissor ele é a própria fonte da mensagem. Por exemplo, um porta-voz de um governador, ele pode emitir um comunicado. Ele é o emissor, mas a fonte da mensagem é o governador. Tá? Então a gente tem que entender que o emissor é quem emite a mensagem, né? E não a fonte da mensagem. O receptor é o que recebe. Então, receptor, receber. O que recebe a mensagem. É o leitor, o ouvinte, o intérprete. Em uma comunicação, os papéis podem ir se alternando. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu sou o emissor, e aí quando a pessoa está falando comigo, eu sou o receptor dela. Então, às vezes, em uma conversa, esse papel de emissor e receptor, ele vai se alternando. Mas emissor é quem emite a mensagem, receptor é quem recebe a mensagem. A mensagem é a própria comunicação, é a comunicação em si. É o que
Eu estou expressando. E a mensagem ela pode ser expressa em vários códigos. Uma mensagem pode ser falada, pode ser escrita, pode ser gesticulada, pode ser desenhada, pintada, ela pode ser imagética, ela pode ser musical, enfim. Tá? Ela é expressa de vários códigos. Mas o importante é que você entenda que a mensagem é a própria comunicação em si. O código é o sistema de signos, simples ou complexos, organizados para possibilitar a construção e transmissão da mensagem. Eu não disse anteriormente que a mensagem é expressa de vários códigos? Esses códigos, como a língua portuguesa, por exemplo, é um código, falado ou escrito. Cores também são códigos. Gestos são códigos, principalmente dentro da língua brasileira de sinais, ou das línguas de sinais. Né? Expressões faciais são códigos. Né? Notas musicais, formas visuais, desenhos, tudo isso são códigos. E a gente usa um determinado código para se comunicar. Por exemplo, agora eu estou me comunicando com vocês usando um código, a língua portuguesa falada. Ao mesmo tempo, utilizo o slide, que é o código língua portuguesa escrita. O canal é o meio pelo qual a mensagem passa. Então, a forma física, o canal ele sempre é físico, né? Sendo natural, como a boca, as mãos, os olhos. Eu posso passar uma mensagem pela boca, como estou fazendo agora. Posso passar mensagem com as mãos, gesticulando. Posso passar uma mensagem com os olhos. Esses são os canais naturais. E há também os canais não naturais. Papel, computador, televisão, o rádio, né? Uma tela de pintura. Isso também é um canal de mensagem. Eu posso passar uma mensagem através desses elementos, mas esses elementos são não naturais. Tudo isso é o canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem passa. Por fim, o último elemento é o contexto, que nós vamos chamar de referente. O referente é o contexto da mensagem, é o contexto da comunicação. Por que eu estou me comunicando? Qual é o contexto desse processo? Ele vai englobar o contexto do emissor da mensagem, do receptor, da própria mensagem. O referente, ele pode ser textual, quando os motivos ou a finalidade da mensagem está na própria mensagem. Ou situacional, quando depende da situação global e não está situado na mensagem. Um exemplo. Quando eu emito uma mensagem assim, acabou a bateria do meu celular. Né? Pega o carregador para mim, porque acabou a bateria do meu celular. O contexto está na própria mensagem. Estou emitindo esta mensagem porque estou precisando do carregador. E o motivo é que a minha bateria está acabando. Então, quando o contexto está na própria mensagem, nós vamos chamar isso de referente textual. Tá? Ele está na própria mensagem, o motivo da mensagem está na própria mensagem. Quando é uma situacional, é porque ele não está na mensagem. Eu posso, agora mesmo, neste ensinar a vocês, eu passando todas as informações, né, os motivos, né, de eu estar fazendo isso, não está na minha fala. É algo que está atrás da minha fala. É um contexto situacional, é a situação. É porque eu sou professor, vocês são os estudantes, vocês têm que fazer esse componente, esse é o contexto da minha mensagem. Então, ele é situacional, um referente situacional. Então, retomando os 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente. Precisa esses 6 elementos para ter o processo de comunicação. Aqui eu fiz uma imagem para melhor explicar
essa referência, tá? Então, olha aqui, o código pode ser o idioma, expressões faciais, sons, cores, sinais, gestos, desenhos, símbolos, palavra falada, palavra escrita. A mensagem é a própria mensagem. Toda vez que vocês precisarem reportar a mensagem, por exemplo, eu vou dizer para vocês qual é a mensagem nessa comunicação, sempre entre aspas, né? E o canal é o meio físico pelo qual essa mensagem é transmitida. Nós temos dois interlocutores aqui, né? O emissor e o receptor, e o referente, que é o contexto em que a mensagem se refere. Então, aqui eu dei um exemplo. Nós temos o emissor A e o receptor B. O emissor A está falando tudo certo. Então, emissor, tudo certo é a mensagem. Código, no caso aqui, é a língua portuguesa falada. Ela está falando com o mocinho aqui. O canal é um canal natural, é a boca dela. E o mocinho aqui é o receptor. O referente é o motivo que eles estão conversando, né? No caso, o referente é uma mensagem de que está tudo certo, de que está tudo positivo dela para ele. O exemplo 2. Essa mesma mocinha, ela não está falando, mas ela está gesticulando, ela está fazendo um sinal que, coincidentemente, é o mesmo sinal para falar que está tudo certo. Ela é a emissora, o menino é o receptor. A mensagem agora é essa daqui, ó, que está tudo certo. Essa é a mensagem. Só que o código agora não é mais a língua portuguesa falada, e sim é o gesto. É o gestual, código gestual. O canal é a própria mão. Então é um canal natural. O referente é o mesmo referente da imagem anterior, né? Ela está, de alguma forma, tentando passar a mensagem de que está tudo positivo, que está tudo certo. Aqui no exemplo 1, houve comunicação? Sim, houve uma comunicação efetiva. Ela passou uma mensagem, ele codificou, está tudo certo. No exemplo 2, houve uma comunicação? Houve uma comunicação também. Ela fez um sinal para ele entendeu e está tudo certo. Agora nós estamos no exemplo 3. No exemplo 3, ela está falando também. Só que ela está falando em japonês. E olha, eu nem sei o que significa isso, mas eu sei que ela está falando em japonês. Ela é a emissora, o rapaz é o receptor, a mensagem é essa daqui, que eu não sei o significado. O código é a língua japonesa falada. O canal é a boca. O referente é que acho que está tudo bem, né? Acho que ela está, na verdade, falando que está tudo bem em japonês. Houve comunicação? Agora que é a questão. Não necessariamente houve uma comunicação efetiva. Por mais que eu tenha todos os elementos da comunicação, não necessariamente a comunicação se efetivou. Por quê? Porque o rapaz, ele não entende o código. E, como a gente viu na apostila, para uma comunicação acontecer, ambos os interlocutores precisam dominar o mesmo código. Então, ele não conseguiu decodificar a mensagem. Ele não entendia o código suficientemente a ponto de codificar e entender. Então, não houve uma comunicação efetiva. Aqui um exemplo 4. É um bilhete. Então, nós temos aqui um bilhete. Povo, tenho que me ausentar. Por razões profissionais, volto em breve. Assinado Júlio. E aí, se eu perguntar para vocês, quem é o emissor? Júlio, tá aqui. Descobrimos pela assinatura do bilhete. Quem é o receptor? É o povo, que ele está, ó, mandando essa mensagem para o povo. Inclusive, o povo aqui é o vocativo da mensagem. Qual é a mensagem?
A mensagem é tudo isso aqui. Olha, tenho que me ausentar por razões profissionais, volto em breve. E aí, quando você vai retirar a mensagem, para exemplificá-la, você coloca, olha, entre aspas, como eu coloquei aqui. E o canal? O canal é o meio físico pelo qual a mensagem foi passada. Ele passou a mensagem através do quê? Através de uma folha de papel. Então, é um papel, é um canal e é um canal não natural. O código, qual o código que ele está se utilizando para se comunicar? Língua portuguesa escrita. E o referente? O referente é o contexto. Por que, que ele está escrevendo essa mensagem, deixando essa mensagem para o povo? Para avisar sobre sua ausência. Ou seja, é um referente aqui textual. Por quê? Porque está dentro da própria mensagem os motivos. Então, nesse primeiro momento, a gente viu que comunicação é um ato social, é um fenômeno social, ele tem alguns elementos, há uma intenção, há um motivo por trás, há 6 elementos que precisam estar harmônicos dentro desse processo para se ter uma comunicação efetiva. O interlocutor e o locutor precisam dominar o mesmo código para poder se entender. Né? Então, se alguém faz um sinal, por exemplo, em Libras, se eu não saber Libras, eu não vou entender. Ou seja, eu não vou entender o código. Né? Se não entender o código, eu não consigo decodificar a mensagem. Não decodificando, a mensagem não chega de uma forma efetiva. Então, não adianta ter os 6 elementos se ambos os interlocutores não dominam o código. Tá? Mas, enfim, essa é a primeira parte do nosso tópico 1, viu que ele é bem fácil, na apostila tem mais exemplos, na apostila está tudo muito bem explicadinho, e no próximo vídeo a gente vai ver o que é linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista e as funções da linguagem.